Ti, Deus. A nossa vida é para Ti adorar, para Te servir. Não temos para onde ir, só Tu é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és digno de tudo, Deus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra portar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Sou totalmente teu. Fui contemplado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu.
você, ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um... Recentemente, eu assisti a um documentário sobre a Igreja da Natividade em Belém, onde Jesus nasceu há 2000 anos atrás. Fatos comprovam que foi ali o lugar onde o Senhor Jesus nasceu. E embaixo da construção dessa igreja moderna, que é um ponto turístico hoje, toda cheia de simbologias para quem visita a Terra Santa, está a Caverna Real, ou seja, o lugar exato onde Jesus nasceu. Está a construção disso, porque esta construção da igreja foi construída em cima exatamente desse local. Cabe salientar que são 2000 anos passados. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós podemos ler em Lucas capítulo 2, versículo 7, o seguinte: e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quando Jesus nasceu, há 2000 anos atrás, aproximadamente, nesse local que eu acabei de citar, eu creio que esse próprio local, essa caverna, esse local, era um momento onde existiam vários tipos de barulho, ruídos de animais, homens falando, pastores, era alguma coisa compreensível para o ambiente em que animaizinhos eram guardados durante a noite. E é estranho que nós hoje, 2000 anos depois, cantamos aquele hino muito bonito para o Natal, que é o Noite de Paz, Noite de Amor. No original é o Silent Night, ou seja, no original em inglês, as palavras querem dizer que noite silenciosa, mas na realidade não havia silêncio algum naquela noite. Ela era uma caverna, era uma estrebaria, com cordeirinhos, com pastores especificamente designados para cuidarem desses novilhos de ovelhas. E também viajantes que não tinham lugar onde dormir, como foi o caso de Maria e José, que acabavam dormindo ao lado desses animaizinhos nessas cavernas, portanto, nesses lugares, na ausência de hospedarias que estavam lotadas, como era, por exemplo, o caso em que nós lemos nas Sagradas Escrituras, em que, devido ao recenseamento de César Augusto, as hospedarias em Belém estavam lotadas de pessoas. Ali, por incrível que pareça, no meio daquela série de barulhos e de ruídos, a verdadeira encarnação aconteceu, única e simplesmente porque o Filho de Deus estava nascendo, se tornando Filho do homem. Hoje, eu quero daqui a pouco falar um pouco acerca do milagre do Natal. Pessoal abençoado, eu vos saúdo na paz de Cristo e com estas palavras eu desejo com que vocês possam prestar total atenção a este especial de Natal, de acordo com esta mensagem. Sejam todos bem-vindos, aqueles que nos assistem pelas redes sociais e no próprio canal do YouTube. Esta mensagem, digamos assim, ela tem um tema específico que merece um único título: qual é o propósito real do Natal para os nossos dias? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Concorde comigo em oração para esta breve, enquanto você se prepara com sua Bíblia, para esta breve parada e preparação
para as Escrituras conosco e você poder adequadamente acompanhar aquilo que nós estaremos dissertando convosco. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos trazer, com palavras simples e práticas, o verdadeiro propósito real do Natal. Sei que muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas no mundo ocidental têm registrado esse fato de acordo com o seu próprio entendimento. Senhor, nós nos cercamos da Tua Palavra e de alguns documentos históricos e de alguns depoimentos práticos, Senhor, para poder falarmos acerca do propósito real da história que é Tua, Senhor, da história do Natal, do Teu nascimento. Em nome de Jesus, entra nas nossas vidas agora, alimenta as nossas mentes para que elas sejam preparadas para receber aquilo que melhor Tu queres que cada um de nós, Tu desejas que cada um de nós possa obter através desta mensagem. Fala, Senhor, ao nosso coração e nos ajuda nestes tempos do fim desta era, a nós compreendermos esse Teu plano original, quando nascestes na Terra Santa aproximadamente e encarnastes numa pessoa há 2000 anos atrás. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos esta simples oração. Amém, amém e amém. Os primeiros escritores da primeira igreja confirmaram que este é o local exato do nascimento do Senhor Jesus, esse que eu falei há pouco. Hoje, a igreja toda da Natividade, lá em Belém, está toda ornamentada, a caverna está toda iluminada, toda cheia de enfeites para atrair os turistas. Mas quando o nosso maravilhoso Mestre Jesus nasceu, era apenas uma caverna que abrigava rebanho de ovelhas e principalmente cordeirinhos, novilhos de ovelha, que assim eram preparados e separados para o sacrifício no templo, conforme a lei judaica do Antigo Testamento. Com estes tipos de detalhes, vamos agora, venha comigo e viaje no tempo, aonde nós estaremos em seguida trazendo a vocês a real informação do propósito do Natal. Pegue sua Bíblia e nos acompanhe nestes textos e seja verdadeiramente abençoado nestes próximos minutos. Amém? Vou começar por ler um texto na carta do apóstolo Paulo de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, anunciado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Que palavra maravilhosa! Manifestado na carne vem de uma palavra grega paneros, e essa palavra grega significa no seu original que se tornou visível. Deus ficou visível em carne, fisicamente, através de Jesus. Que milagre maravilhoso! Seu nascimento em Belém não foi também além de mais do que maravilhoso. O seu início, sim. O seu início, nós podemos ver a manifestação de Deus em forma física de uma maneira também admirável. Em segundo lugar, nós vemos que foi visto por anjos.
conforme diz o texto em 1 Timóteo 3,16, contemplado por anjos. É uma outra palavra grega que significa ser visto, ser apreciado, ser deslumbrado, ser examinado. É um vislumbre único. A realidade, amados, deixa eu trazer para vocês, antes de a gente se empolgar e se alegrar mais com esta mensagem, que os anjos, a milícia dos anjos que compareceram ao nascimento físico do Senhor Jesus há 2000 anos atrás, de acordo com Lucas capítulo 2, versículo 13, essa milícia de anjos nunca tinha visto o seu divino Criador resplandecer num corpo humano. Então eles nunca tinham visto nem contemplado a sua presença física com glória, da maneira como eles estavam contemplando agora o rosto do menino Jesus naquela manjedoura. Pense a respeito disso. Nem os anjos que o Senhor tinha criado, e era uma milícia de anjos, toda a estrutura celestial estava ali enxergando no natural o Senhor Jesus ter sido encarnado e nascido em carne. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero ler para vocês agora um texto que eu acho maravilhoso no Novo Testamento. Vamos agora observar agora em Filipenses, no capítulo, vou ler para vocês, se você tiver a sua Bíblia, me acompanhe, Filipenses, capítulo 2, versículo 6, e como é que o apóstolo Paulo, por revelação, relata o nascimento do Senhor Jesus. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ele começa por falar aos filipenses, agora 2000 anos são passados, e agora a primeira igreja, alguns anos depois, menos de um século, temos este querido apóstolo escrevendo esta carta acerca do nascimento de Jesus. Versículo 6 diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, versículo 8, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus, versículo 9, o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. E no versículo 11 ele encerra dizendo: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Embora este texto seja muito usado no período da Páscoa, a época em que celebramos o tempo da crucificação do Senhor Jesus, este texto também se aplica ao seu nascimento. Se nós pudermos observar o Senhor Jesus, em primeiro lugar, quero trazer para vocês esta reflexão, este pensamento que raramente as pessoas pensam quando leem versículos assim. Então, em primeiro lugar, Jesus já pré-existia na forma de Deus antes do seu nascimento físico na terra. Ok? A palavra grega morfe, ele era Deus, é uma das palavras que constam nesses versículos no original. O segundo aspecto é que o Senhor Jesus tinha todos os atributos de Deus antes de encarnar. Ele tinha poder, ele tem glória, ele tem esplendor, e a forma humana não poderia contemplar nem ostentar
toda essa maravilhosa glória que ele tinha. E é por isso que, no versículo 7, esses atributos do Senhor Jesus, simplesmente precisavam de ser retirados. Ele mesmo concorda, diz lá o versículo 7, se esvaziou e assumiu a forma de servo. É uma nova forma, é uma forma sem poder, sem glória, sem esplendor, é uma forma humana em que ele precisava de se identificar com a sua humanidade que ele tinha criado, com o homem que ele tinha criado à sua imagem e semelhança. A palavra grega, no seu original, esvaziou-se, a palavra kenao, quer dizer que ele largou definitivamente e retirou tudo isso que pertencia a essa posição. Ele, então, na realidade, saiu exatamente e largou de vez os atributos de glória para ficar numa posição totalmente física, carnal. Amém? É admirável, amados irmãos e amigos. Jesus deixa de ser Deus para se apresentar a nós. Pare para pensar. A palavra grega doulos é a palavra servo, que quer dizer para servir de forma servil, para obedecer a Deus, mesmo se não é necessário pagar sua vida com a morte, como foi assim com ele mesmo, uma morte de cruz, a dos quais foi a morte mais horrível que uma pessoa, humanamente falando, naquele tempo antigo, poderia pagar, seja por qual fosse o seu delito. Amém. Voltemos de novo a ler Filipenses capítulo 2, versículo 7. Eu vou ler novamente. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Agora preste atenção àquilo que eu desejo que todos nós possamos absorver de uma maneira nova. Reconhecido em figura humana. Não sei se você percebeu que esse foi exatamente o momento da gestação física no corpo de Maria, onde o Senhor começou a ser gerado no ventre dessa querida irmã. Maria não argumentou de forma alguma como é que isso aconteceria, mas pela ação do Espírito Santo, o Senhor Jesus estava se materializando e se tornando um gen que ficaria exatamente igual a nós. Que milagre! Que maravilhoso milagre! Ali deu-se o início da gravidez de Maria. Os irmãos estão percebendo? Estão me acompanhando? Ok, continue comigo. O que diz o versículo 8? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. A palavra grega esquema, no original, representa um aspecto muito importante. Nas lendas dos reis da antiguidade, muitos deles, para continuarem prevalecendo o seu reinado, eles muitas vezes se tiravam as vestes reais e se vestiam com vestes até de mendigos. E é esse exatamente o sentido que aqui está dizendo que o nosso maravilhoso Deus, o nosso Rei Jesus, troca as suas vestes reais por vestes de mendigo, para não ser reconhecido como o Deus soberano que criou os céus e a terra. Portanto, ele se disfarçou, vamos dizer assim, de uma forma em que ele pudesse então ser reconhecido
com a raça humana, ele também se tornando humano. Por isso em que João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 em diante, no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e depois mais adiante veio para o que eram seus, mas os seus não o reconheceram. Por isso é que está escrito no original do versículo 8, as palavras gregas aqui se referem ao Senhor ser totalmente obediente ao encarnar até cumprir o seu papel que o levou à morte e morte de cruz. Que maravilhoso e que lindo nós entendermos como Deus pensou em todos os detalhes para o seu filho ser obediente e fazer como ele fez. Eu quero salientar aqui que a morte de cruz era a morte mais miserável que tinha sido inventada pelos romanos para aquele tempo antigo. Era horrível. Mas adiante, versículo 9, nós lemos assim: pelo que também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. É muito importante nós entendermos que o apóstolo Paulo, ao citar esses versículos 6, 7, 8 e 9 aqui das Escrituras, ele está cantando em parte, ele está cantando, entoando um cântico da primeira igreja. Era a primeira igreja, isso é relatado, é histórico. Era um cântico da primeira igreja, e ele está de forma poética trazendo essa maravilhosa notícia do nascimento do Senhor Jesus, e ele evidencia também que é um nome superior aos demais. Louvado seja Deus! E no versículo 10 nós vemos que também está escrito: ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, um dia todos nós faremos isso para a honra e glória do Senhor na eternidade. Isso é futuro, mas os tempos estão mais próximos para isso acontecer. Vamos adiante, versículo 11 diz assim: e toda língua confesse Jesus. Hoje nós, em vida, sem termos um corpo ressurreto, decidimos confessar a Cristo. E o que é confessar a Cristo? Senhor, entra na minha vida, retira todo o meu pecado, dos quais eu herdei desde o primeiro tempo lá, dos nossos primeiros pais. Eu aceito o teu excelso sacrifício na cruz do Calvário, que tu realizaste por todos nós. Eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Então hoje nós já temos a salvação mediante essa maravilhosa confissão de fé. É a palavra grega kurios. A palavra grega kurios tem a ver com o termo que nós usamos em português, que é Senhor dos Senhores. Em inglês é a palavra Lord. Assim, nós podemos concluir, queridos, que em primeiro lugar, Jesus ao nascer em Belém, Jesus, deixa eu dar uma pausa. Jesus ao nascer em Belém não foi apenas registrado na história, tudo isto para que nós pudéssemos saber que ele um dia foi neném e que ele depois seguiu para a cruz. Não foi apenas para isso, não foi para apenas registrar esse fato. O fato mais importante é que esse fato precisava ser registrado, porque por detrás disso estava o excelso propósito de Deus para a humanidade. Ele era, e ele sempre foi e sempre será o Cordeiro de Deus, que foi crucificado na cruz do Calvário pelo seu pecado e pelo meu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Seu sangue foi derramado de tal forma, foi derramado com tanta intensidade, que fez
com que isso justificasse e retirasse de toda a humanidade o seu pecado. O pecado do mundo foi tirado. Esse é o terceiro grande ponto. E o quarto grande ponto que eu quero trazer para esse maravilhoso propósito é que nós precisamos entender que Ele faria isso por cumprimento às profecias e cumprimento ao plano de Deus, e Ele não falhou nesse plano de Deus. Então, se Ele não falhou nessa parte, Ele então também vai ser receptor para ser exaltado às alturas, como Ele foi, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, enviou-nos o seu Espírito Santo, e que nos dá a ousadia e intrepidez de falarmos dessas maravilhosas notícias, como nós estamos falando aqui neste momento, e Ele seria exaltado para todo sempre, por toda a humanidade, por todos os seres celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. O quinto aspecto é que um dia a palavra do Senhor diz: todo joelho se dobrará. Está lá escrito: todo joelho se dobrará e todos confessarão a Jesus como Senhor. Aqueles que creram, aqueles que desejaram fazer isso com insistência, século após século, aqueles também que não creram, não vão estar lá para confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, porque a sua existência não será com o Rei da Glória. Jesus é o Senhor, é o nosso Mestre. Jesus é aquele Senhor maravilhoso que, para a honra e glória de Deus Pai, foi exaltado e fez tudo o que fez para que eu e você pudéssemos ter mais uma oportunidade de vivermos eternamente com Deus e representarmos a sua imagem e semelhança conforme o seu plano original. Meus queridos amigos, eu posso continuar muito mais, o tempo já praticamente está se esgotando, mas eu creio que já é suficiente o que nós falamos aqui esta noite para que nós todos possamos entender o papel, o propósito real do Natal. Não é apenas para celebrar que o Rei da Eternidade nasceu há 2000 anos atrás em carne. Não, é muito mais do que isso. Ele cumpriu o plano divino de Deus Pai. Ele foi até a cruz. Ele pagou um preço que ninguém podia pagar para que nós pudéssemos ter a vida e vida com abundância e pudéssemos ser também novamente chamados filhos de Deus, por adoção em Cristo Jesus. Esse é o real propósito do Natal. Você que me assiste nesta hora pode estar pensando, realmente, debaixo de tudo isso que eu estou ouvindo, o que eu devo fazer? Como é que eu posso fazer para melhorar a minha situação? Ou talvez você esteja se enquadrando naquele tipo de pessoa que um dia já se decidiu para Cristo, mas na realidade tem ficado passivo, tem ficado assim, inerte de uma certa forma, sem fazer algo mais para Deus. Ou então ainda uma terceira classificação de avaliação, onde as pessoas pensaram: poxa, eu acho que eu já fiz algo para Deus, mas ainda não é suficiente. Não importa qual a sua condição, a primeira, a segunda ou a terceira. Se esse é o caso, querido amigo, concorde comigo agora, põe a mão no seu coração e diga comigo, repita comigo esta oração final: meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti agora, porque agora, ao
entender o propósito real com esses detalhes do nascimento de Jesus, eu te convido, Senhor, entra na minha vida e faz-me essa nova criatura que tu desejas também para a minha vida, porque não há palavras que expressem o teu maravilhoso sacrifício que tu deste na cruz do Calvário. Oh, que graça maravilhosa, Senhor, que eu agora recebo esse favor imerecido da salvação, da vida eterna, da vida espiritual e de toda a total transformação, cura, resgate de maldições e restauração e libertação completa de doenças e enfermidades e de bem-estar ainda vivendo aqui na terra. Obrigado, Senhor. Faz-me essa pessoa a partir de agora, no nome de Jesus. Entra na minha vida agora. Amém, amém, amém. Se você concordou e fez isso com sinceridade, seja bem-vindo à família de Deus. Que Deus os abençoe, saúde a todos com um Feliz Natal e que todos possamos em breve dizer, adiante do advento da vinda do Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos ficando por aqui e vamos passar agora para um quadro surpresa de perguntas e respostas acerca dos detalhes do nascimento de Jesus. Amo vocês e que Deus vos abençoe grandemente. Graças e paz, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao especial de Natal do Derramar das Águas. E após nós ouvirmos essa palavra maravilhosa do Pastor Rui, nós montamos um quadro onde iremos ir um pouquinho mais a fundo na verdadeira história do Natal. Amém? E nós trouxemos algumas perguntas bem legais para que a gente possa estar compartilhando junto, que eu creio que vai abençoar a vida de cada um que está assistindo. Amém? Pastor Rui, tu tem essas perguntas para nós? Tenho elas aqui. Uma meia dúzia delas até se for necessário. Amém, amém, glória a Deus. Qual que é a primeira pergunta então, pastor? Bom, a primeira pergunta é: por que Deus escolheu Maria e José para serem os pais do nosso Senhor aqui na terra? Amém. Ruth? Sabemos assim que em Lucas 1, 26 a 38 fala sobre a história de Maria e José e os motivos que Maria teve aos olhos de Deus foi que ela era muito graciosa e Deus via ela como uma mulher que obedecia, uma mulher temente a Ele. Então ele viu que ela não ia duvidar, ele viu o seu coração. Ela não duvidou ao argumento do pedido do anjo. O anjo pediu para ela e explicou como aconteceria e ela em nenhum momento voltou atrás e ela foi obediente, ela amava o Senhor e por isso ela obedeceu, ela era temente ao Senhor. Ela, na hora que o anjo falou para ela como seria, ela até ficou surpresa. Como não ficar surpresa numa hora dessas, né? A gente é mulher e a gente sabe como seria, né? Se coloca no lugar dela, o que ela pensaria. Mas ela se dispôs àquela missão. Em Lucas 1, 26, 35 e 38, vocês podem ler lá como ela se dispôs a essa missão incrível. É algo surpreendente aos nossos olhos nos dias de hoje, mas Deus tinha um plano e quando ela deu à luz e criaram a seu filho Jesus, ela e José, foi um casal totalmente escolhido por Deus. Eles tinham um motivo, eles eram descendentes diretos de Davi. Jesus tinha um direito duplo, tanto José quanto Maria, eles eram descendentes da linhagem de Davi. Ela foi uma mulher temente ao Senhor até o último minuto na cruz. Na crucificação, ela ficou perto do Senhor Jesus, ela aguentou a dor como mãe. A gente sabe como mãe o que a gente sentiria. E ela, como mãe, ficou aos pés do Senhor até o final. Se vocês acompanharem em João 19, 25 a 27,
lá está Maria aos pés do Senhor Jesus, chorando a morte de seu filho. Ela estava junto durante todo o andar com os apóstolos, depois após a ressurreição. Ela também estava no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos e com o povo, naquele dia maravilhoso. Em Atos 1:13 até o 2, fala sobre esse dia onde o Senhor se manifestou, o Espírito Santo se manifestou no meio do povo. Na velhice, o Senhor também estava com ela. Jesus disse, João, cuida da minha mãe até o fim. E foi isso que João fez. Também ela foi dedicada ao Senhor em cada minuto. Os seus pais criaram ela de uma forma com temor ao Senhor. Eles prometeram sua filha e Deus viu isso desde o início, como ela foi prometida para Deus. E durante a sua história com José, ela foi fiel ao seu marido, à tradição judaica. Ela foi uma noiva de José mais ou menos um ano. Ela era virgem, concedeu seu filho José. Aceitou. José, através do anjo que o convenceu, aceitou essa história. Nos tempos de hoje, a gente fica se perguntando como ela ia aceitar uma situação dessas, o seu noivo ia aceitar uma situação dessa se não tivesse algo maior. E o anjo veio e o convenceu e explicou o que era o papel dos dois nessa situação. Eles entenderam e eles foram comprometidos realmente a Deus, eles obedeceram. José estava noivo de Maria, concordou com o casamento, está em Mateus 1, 18, 20, 24 e 25. José obedecia a Deus como Maria. José era amável. Notem que o casal era muito amável. José era amável, era humilde, era fiel, ele era bem-sucedido. Ao contrário que muitos às vezes pensam, né? José e Maria, eles eram humildes, mas eles tinham um coração humilde, mas eles eram bem-sucedidos. José, ele era um artista. Ele pegava, especialista em detalhes, com madeiras, com artesanatos, com esculturas. Ele sabia muito da arte, ele ensinou tudo a Jesus. Tudo que Jesus fazia ele se espelhava no seu pai quando era mais novo. Ele fazia também, ele fazia os móveis, ele também era um artista. Jesus aprendeu com seu pai aqui na terra. Eles moravam em Nazaré. Eles tinham um futuro ali em Nazaré. Jesus ensinou todas as áreas que ele sabia para o seu filho Jesus. Isso. Então, ele obedece a Deus, não é, pastor Rui? Isso, é verdade. Ele obedece a Deus e ele leva a sua família até o Egito para protegê-los. O Senhor Jesus, durante os primeiros anos, o José e Maria protegem o seu filho. Durante o tempo desses 2 anos, como alguns até nem sabem, às vezes até não têm esse conhecimento da palavra, os reis magos, depois desses 2 anos, Jesus já tinha 2 anos, eles aparecem, trazem os seus dotes, né, os seus presentes a Jesus, e Jesus recebe aqueles dotes. A gente não tem conhecimento dessa parte da Bíblia, aonde, se a gente vai nas Escrituras estudar, esses dotes que ajudaram, que deram estrutura financeira, né, para que eles tivessem esse tempo de caminhada, né, que eles tinham que estar no Egito, para se sustentarem. Então ele tinha 2 anos quando isso aconteceu.
Na verdade, a gente às vezes entende assim, quando Jesus nasceu, os reis apareceram. Não, mas foram 2 anos depois, então tudo tinha um plano. Jesus, ele não faz nada diferente e ele segue esse plano que Deus colocou através de seus pais. Então, eu acredito que ele escolheu José e Maria como os pais perfeitos para esse momento. Amém. Graças a Deus, o historiador Flávio Joséfo, ele explica muito parte desses detalhes que tu estás nos explicando aqui para quem nos está assistindo. Tá? Eu vou pegar a palavra e eu mesmo vou responder algo que complementa isso, que é o seguinte. O menino nasceu e imediatamente ressalta uma pergunta: o que significa uma criança envolta em faixas em uma manjedoura? E também esse mesmo historiador e outros também da época, nos dizem, complementando com o que está escrito na Bíblia, que na realidade o menino nasceu a manjedoura, na realidade, era uma mesa de pedra onde se cuidava dos cordeirinhos, era numa caverna onde se cuidava dos cordeirinhos novilhos que iriam ser sacrificados no templo, conforme a antiga lei, antes do Senhor Jesus ter nascido. E as faixas eram os tecidos que protegiam as perninhas dos cordeirinhos. E aquelas faixas ficaram prontas ali, e isso se cumpriu claramente o que está escrito na palavra de Deus. Encontrareis o menino, o anjo falou isso para aquela gente, encontrareis o menino envolto em faixas, e deitado numa manjedoura. Então, embora os cartões postais coloquem como uma manjedoura de palhinha, etc. e tal, na realidade era praticamente quase uma mesa de pedra, uma espécie de um tabuleiro de pedra, aonde o menino foi colocado carinhosamente envolto naquelas faixas. O local original, conforme eu falei, é que ao redor de Belém existem ainda hoje, quem vai à Terra Santa pode constatar essas mesmas cavernas. A Igreja da Natividade está construída em cima exatamente da principal caverna, onde supostamente praticamente quase se define como correta o local onde o Senhor Jesus nasceu. Bom, continuando, existe uma pergunta que aparentemente é fácil de responder, mas eu tenho ouvido diversas respostas. Quem são os pastores que guardavam, que tipo de pastores eram os que guardavam o rebanho especial que está registrado lá em Lucas e em Mateus, às vigílias da noite, no local, portanto na caverna, aonde o Senhor Jesus nasceu? Consegue responder? Claro. Não, isso é bem interessante, porque está lá registrado em Lucas 2, do versículo 8 ao 19, essa história. E primeira coisa é que eles eram, na verdade, pastores, especiais para cuidar dos novilhos pro sacrifício do templo. Então só aí o Senhor, porque na Bíblia não existe nada que é por acaso. Tudo ali o Espírito Santo registrou com um propósito. Então a própria função desses pastores em especial já nos dizia justamente o destino do pastor dos pastores, o nosso Senhor Jesus, que havia nascido, que era para sacrifício depois pelos nossos pecados. E a outra coisa interessante também é que, na verdade, eles foram, por assim dizer, os primeiros evangelistas, na verdade, porque eles anunciaram o nascimento do Senhor Jesus. Eles foram os primeiros a anunciar que o Messias havia nascido, E eu creio particularmente que eles deveriam ser homens realmente tementes ao Senhor, porque o Espírito Santo não ia escolher ao qualquer pastor aleatório, que simplesmente estivesse tratando de ovelhas, não. Ele escolheu eles de acordo com a função deles, que representava algo no reino dos céus, e ao mesmo tempo também, porque com certeza eles eram pastores tementes ao Senhor, tanto que eles foram realmente lá ver e conhecer o Senhor Jesus que havia acabado de nascer. Então, glória a Deus por isso, que até nesse pequeno detalhe revela a natureza do nosso Senhor Jesus. Amém. Eram
homens especiais, eram pastores especiais. Ok, uma outra pergunta que várias pessoas fazem é acerca dos homens sábios, os reis magos, quem na realidade eram esses tais de reis magos e que tipo realmente de presentes eles presenteavam quando eles com as suas comitivas vinham visitar alguém que era importante. Dá para responder essa também? Claro, não, os reis magos, na verdade, muita gente interpreta alguns detalhes errados, né? Sobre quem eram esses homens e quando que eles conheceram o nosso Senhor Jesus. Como a Ruth comentou antes, na verdade, eles só foram conhecer o nosso Senhor quando ele já tinha 2 anos de idade. Não quando ele nasceu, que muitos lugares retratam assim. Na verdade, mas como é que nós sabemos disso? Se nós formos estudar a história e entender quem que eram eles e qual que era a função deles como magos, né, vamos dizer assim, nós vemos registro deles lá em Mateus, no capítulo 2, versículo 1 ao 3. Quem que eram eles, né? Eles eram homens sábios do Oriente, né? Eles eram homens tementes ao Senhor, amém? Que vinham de uma linhagem, que já iam aprendendo de uma tradição desde a época de Davi, né? E eles eram muito ricos e normalmente eles eram astrólogos, né? Naquela época já tinha isso, né? Então eles estudavam sinais nas estrelas, amém? Eles eram sacerdotes dos reis de antigamente, né? Que na verdade o que eles eram? Eram pessoas que a palavra deles tinha muito poder perante a sociedade. A palavra deles, na verdade, podia criar ou desfazer um rei, ou um reinado. É verdade. Amém? Então, o Senhor não escolheu eles por acaso. Né? Eles já tinham essa função específica. Por quê? Porque a palavra deles realmente carregava o testemunho de que o verdadeiro rei havia nascido. Amém? Então, esse é um detalhe interessante. Se nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo quem que eles eram, nós vamos perceber também que eles viajavam em caravanas. Amém? Eles sabiam ser orientados pelo sobrenatural, porque eles eram tementes ao Senhor e eram guiados pelos sinais nas estrelas. Amém? E eles foram orientados por uma estrela até o Senhor Jesus, certo? E a questão é que eles levaram 2 anos para chegar lá. Verdade. É por isso que quando eles chegaram, o Senhor já estava com 2 anos de idade. Amém? E a última coisa que nós devemos saber também é que foi graças a esses reis que Maria, como a Ruth comentou, Maria e José tiveram recursos necessários que eles precisavam para sobreviver nesses tempos de exílio, quando o rei Herodes, exatamente, estavam caçando, né, as crianças. Então o Senhor supriu, amém, a família do Senhor Jesus já logo de cara, né, além de que os reis magos realmente carregavam poder com suas palavras e realmente confirmaram, testemunharam para o mundo que havia nascido o Rei e o Salvador. Que papel Amém. Divino. Glória a Deus. Tudo isso bem sincronizado. Eu diria o seguinte, que agora ficou mais claro, até com a sua resposta, Cleiton, do medinho, para não dizer o pavor, que o rei Herodes tinha desses reis magos, dessa turma sábia. E isso nos leva a uma resposta final desta última pergunta de quem era realmente o rei Herodes. Porque conforme se lê na Bíblia, não se tendo um panorama histórico do que realmente era esse rei e o registro da sua maldade, as pessoas ficam muito equivocadas acerca de quem era realmente o rei Herodes, aquele rei daquele tempo na Judeia. E por que que houve aquela então tal de matança dos bebés, tá, em Belém, aonde ele precisamente estava fazendo isso com o único propósito de terminar a vida do nosso Rei Jesus. Ok, então eu vou procurar responder rapidamente, se vocês me permitem, para encerrarmos este quadro e trazer para vocês assim sucintamente e para quem nos assiste, quem era o rei Herodes. Ele era o rei da Judeia, mais ou menos no ano 72 BC, ou seja, antes de Cristo, ok? E esse rei era, na realidade, um rei que ostentava grandeza. Meu Deus, tudo o que ele fazia era construção gigante. E ele era obcecado por poder, mas era um poder doentio. Tanto é que a sua segunda mulher, ele suspeitou que ela queria destroná-lo, dois dos seus filhos, e parece que um dos
de um dos ministros lá do reino dele, ele simplesmente mandou executá-los porque achava que eles iriam destroná-lo em vida, para vocês verem o quanto esse homem era obcecado por poder e os seus derivados de ostentação, chamemos assim. Então ele tinha um medo terrível dos reis magos, porque os reis magos tinham uma credibilidade que ele não tinha. Ele tinha uma credibilidade em outras áreas. E a realidade é que ele inquiriu sutilmente, para identificar mais ou menos a faixa de idade com que o menino Jesus tinha para ele poder enviar os seus espias e matá-lo. E ele combina essa visita com os reis magos, e os reis magos ficaram de lhe vir trazer a notícia. Um anjo avisa os reis magos, de que eles tinham que seguir por outro percurso, e eles foram simplesmente até Nazaré presentear o rei Jesus, que já estava em casa, não estava mais em Belém, estava em Nazaré, e seguiram pela mesma estrada, avisados pelo anjo, a não voltar até o rei Herodes. Herodes ficou tão enfurecido que soltou uma ordem então de matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Agora, um detalhe é que é o seguinte: os registros históricos dizem que foi uma matança de milhares de crianças. E eu vou encerrar com isto. Mas não faz sentido, realmente, a gente precisa de constatar os fatos. Belém, naquela época, não tinha mais, no máximo, do que uma população de 1.500 pessoas. Mínimo de 300 e máximo de 1.500. Então não podia ter milhares de bebés, conforme se estava dizendo, que tinham sido assassinados. Na realidade, esse massacre deu-se em torno de 10 a 12 crianças, e no máximo a estatística diz que não passava de 20 bebés. Então, apesar de tudo, foi horrível o que foi feito, mas façamos jus ao que a história diz, ao que os historiadores também dizem, para a gente, nos dias de hoje, ter uma noção rápida, mas ao mesmo tempo concisa, daquilo que representa toda essa harmonia que foi preparada nos céus, executada pelos homens, para o nosso nascimento do nosso Rei Jesus. Fiquem com as bênçãos de Deus e até nosso próximo tempo, e um Feliz Natal a todos. Amém.